E se aquilo que você sempre chamou de destino não passasse de um eco das escolhas que fingiu não perceber? E se os sinais que ignorou, os sussurros que preferiu silenciar, estivessem agora voltando como um espelho inevitável? Todt Djehuty ensinou que nada se perde no labirinto da consciência. Tudo aguarda o instante em que o véu se rompe. E há um véu tremendo, quase palpável, pronto para se rasgar. Você sente essa vibração? Essa inquietude que não sabe de onde vem, mas que insiste em tocar seu nome por dentro? Há uma mudança silenciosa se movendo pelas águas profundas, onde Netuno rearranja correntes invisíveis e redesenha mapas que os olhos comuns não veem. Algo foi ativado pelo que você fez, pelo que deixou de fazer, pelo que escolheu esconder até de si. Não é castigo, não é recompensa, é convergência. Todt sempre falou do peso do gesto aparentemente pequeno, da palavra não dita, do pensamento que você acreditou estar protegido no interior. Nada disso ficou intocado. Tudo retorna quando o ciclo fecha, e o ciclo está respirando ao seu redor agora. Você já percebeu que certas coisas começam a se desfazer sem explicação? Relações que mudam de tom, caminhos que se curvam, coincidências que parecem coincidência demais. É apenas acaso ou é o desdobramento de algo que você mesmo colocou em movimento? Há um ponto de não retorno escondido no cotidiano e muitos o atravessam sem notar. Mas quando Netuno se move e Todt sussurra, o que estava adormecido desperta. O tempo deixa de ser apenas horas no relógio e passa a ser um espelho vivo, refletindo exatamente aquilo que você tentou esquecer. Talvez não seja o fim do mundo, talvez seja o fim de um mundo dentro de você. E isso assusta mais, porque ninguém ensina como lidar com o instante em que a máscara não se sustenta, em que as narrativas que você criou começam a rachar. O amanhã carrega esse gosto de revelação inevitável, como se algo estivesse sendo escrito entre as linhas da sua própria história. Você sente a pressão, não de fora, mas no centro do peito, onde Todt coloca a balança e pergunta: o que realmente vale aqui? Há perguntas que não querem respostas imediatas, querem abertura. E há segredos que não se revelam para quem olha apressado. Talvez seja por isso que você está aqui agora, neste exato momento em que tudo parece prestes a mudar sem pedir permissão. O fim de que falamos não é destruição, é transição, mas transições também doem. Todt Djehuty sabia, toda passagem exige coragem, e a coragem começa quando você admite que algo foi desencadeado por suas próprias mãos. Então, antes que o amanhã atravesse você, olhe para essa sensação que insiste em não ir embora. O que realmente está terminando? O que está nascendo por trás do término? Porque Netuno toca sua maré interna justamente agora. Talvez você já saiba a resposta, mas ainda não consegue nomeá-la. Permaneça. Algo maior do que palavras está se aproximando, e só quem atravessa o mistério até o final entende porque certas escolhas nunca foram aleatórias. Você sente esse chamado sem forma, que não sabe de onde vem e ao mesmo tempo reconhece? É como se algo antigo estivesse batendo na porta da sua consciência, pedindo passagem, pedindo coragem. Todt Djehuty sempre falou sobre o instante em que a verdade deixa de ser teoria e começa a respirar dentro do peito. É esse instante. Não há manual, não há instrução clara. Há apenas esse movimento interno que já começou e não pede sua permissão para continuar. Há memórias que você enterrou com cuidado, acreditando que o tempo as dissolveria. Mas o tempo não apaga, ele revela. Ele espera o movimento certo das marés internas, e as águas de Netuno já começaram a arrastar para a superfície aquilo que você tentou manter submerso. Você percebe as bordas dessa lembrança surgindo, não completamente visível, mas suficiente para inquietar tudo ao redor. O universo não está contra você. O universo está apenas devolvendo o que você não quis escutar. Há uma tensão entre quem você foi e quem insiste em nascer dentro de você agora. Essa tensão dói porque rasga peles antigas, identidades que você usou para sobreviver. E ainda assim, há uma estranha sensação de alívio por trás da dor, como se finalmente algo estivesse sendo dito com honestidade.
verdade. Todd ensinou que a mentira mais profunda é aquela que contamos para nós mesmos. Até quando você consegue sustentá-la sem tremer? Você olha ao redor e tudo parece igual, mas alguma coisa mudou de lugar por dentro. Os objetos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, o cotidiano é o mesmo, e ainda assim, nada é igual ao que era. É a percepção que se reconfigura. É como caminhar por uma casa conhecida e sentir uma porta nova onde antes havia parede. O que há atrás dessa porta? Por que ela apareceu agora? Por que você tem medo e curiosidade ao mesmo tempo? Há momentos em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Nesse silêncio, Todd sussurra verdades que não cabem em frases decoradas. O silêncio mostra o que você evita quando se ocupa demais, quando se distrai demais, quando corre demais. No fundo, você sabe que não é o mundo que está acelerado. É você que está fugindo. Fugindo do que exatamente? De quem você se tornou ou de quem você poderia ser? Netuno move correntes invisíveis, desmancha certezas rígidas, dissolve fronteiras que você usava para se proteger de si mesmo. Por isso a sensação de confusão, de não ter chão, de não conseguir se agarrar ao que antes sustentava tudo. Mas quem disse que o chão antigo ainda serviria para o caminho novo? Talvez seja por isso que as coisas estão se desfazendo, não como punição, mas como libertação que ainda dói para ser compreendida. Há feridas que você aprendeu a chamar de força, cicatrizes que transformou em troféus para não admitir o quanto doeu atravessá-las. Todd nunca pediu que negássemos a dor, ele pediu que a escutássemos. O que essa dor quer dizer agora que volta a pulsar? Por que ela reaparece justamente quando você acredita ter superado? O que ela tenta mostrar além da memória do sofrimento? Há escolhas que parecem pequenas, mas elas moldam destinos inteiros. Você percebe como um gesto, uma palavra guardada, um silêncio prolongado criaram linhas invisíveis que o trouxeram exatamente até aqui. Não se trata de culpa, trata-se de autoria. Você não é vítima do amanhã que se aproxima. Você é parte ativa do que está nascendo com ele. Isso assusta, porque tira os velhos álibis, mas ao mesmo tempo devolve o poder que você entregou sem notar. Há uma parte sua que pede controle, quer respostas prontas, quer garantias antes de dar o próximo passo. E há outra parte que sente que o passo já foi dado lá dentro, independentemente da sua decisão consciente. Essa divisão interna cansa. Parece guerra, parece ruído. Mas e se não for guerra? E se for apenas o velho resistindo ao novo que já se instalou? Quem dos dois você vai alimentar agora? Há imagens que atravessam a mente como relâmpagos, cenas do passado, diálogos interrompidos, oportunidades não vividas. Nada disso aparece por acaso. Netuno convoca o inconsciente e o inconsciente fala por símbolos. O que essas imagens querem de você? Por que elas insistem em retornar no mesmo tom, no mesmo ponto do corpo, na mesma hora da noite? O que você ainda precisa olhar sem mascarar? Há instantes em que você sente uma presença silenciosa, observando sua própria vida junto com você, como se uma consciência mais ampla estivesse testemunhando cada escolha, cada hesitação, cada impulso. Esse observador interno não julga, apenas vê. Todd chamou isso de inteligência da alma. Você consegue escutar o que ela diz por trás do ruído das expectativas alheias? Ou ainda tem medo de admitir que já sabe mais do que gostaria? Há relações que estão se reconfigurando sem explicar nada. Pessoas se afastam, outras se aproximam, laços mudam de textura. Algo em você mudou a vibração e o mundo responde. Isso incomoda porque desmonta papéis que você representou por tempo demais. Quem você é quando não precisa mais representar nada? Quem sobra quando as máscaras caem por conta própria? Há um chamado para entregar o que não pode mais ser sustentado. Não é sobre perder, é sobre soltar. Mas soltar assusta porque você se acostumou a se apoiar mesmo no que machuca. E se ao soltar, você descobrisse que não cai, apenas muda de forma? E se o fim que você teme for apenas o contorno se desfazendo para que outra versão de você respire? Há momentos em que o coração acelera sem motivo aparente. Não é ansiedade comum,
é reconhecimento. Algo dentro de você sabe que está cruzando um limiar invisível. Você não consegue voltar ao que era, mesmo que tente, e ainda não sabe ao certo para onde está indo. Esse entre lugares é o território de Netuno e o campo de trabalho de Thoth, o espaço onde antigas narrativas se dissolvem e novas verdades ainda não se nomeiam. Há uma espécie de confissão silenciosa acontecendo agora, sem palavras, sem plateia. Você confessa a si mesmo aquilo que nunca ousou dizer em voz alta. Admite o cansaço, admite o desejo, admite o medo, admite a vontade de mudar. Essa honestidade é o início de tudo que realmente importa. E ela nasceu do que você fez, do que viveu, do que escolheu sentir e negar. Nada foi em vão. Há algo se movendo em direção a você, enquanto você se move em direção a ele. Encontro marcado, atravessamento inevitável. O amanhã não é ameaça, é espelho. E quando esse espelho finalmente for colocado diante de você, o que aparecer ali não será castigo nem prêmio, será verdade. E a verdade sempre muda tudo, especialmente quando chega no exato momento em que você já não consegue fingir que não a escuta. Eu sei que algo em você pediu para continuar porque a história ainda não terminou por dentro. Há uma vibração que não se aquieta, um fio invisível puxando você para mais fundo, como se a própria consciência tivesse decidido que já não dá para voltar à superfície. Thoth Jerhuti sempre disse que o verdadeiro movimento não acontece no mundo externo primeiro. Ele começa no território secreto do invisível. E é exatamente aí que você está agora, em um ponto onde nada parece estável e, ao mesmo tempo, tudo parece certo de um jeito inexplicável. Há um peso doce pairando no ar, uma mistura de saudade do que já não cabe e curiosidade pelo que ainda não tem forma. Você sente? É como segurar nas mãos algo que se dissolve e se constrói ao mesmo tempo. Netuno toca as águas internas e aquilo que estava sólido começa a se desfazer nas bordas. Você não está perdendo, está sendo redesenhado, mesmo que parte de você ainda lute para preservar o antigo contorno. Por que é tão difícil permitir que o novo nasça sem resistir? O que exatamente você teme deixar de ser? Há uma força silenciosa atravessando sua história, costurando capítulos que você acreditava desconexos. Momentos que pareciam isolados, agora se ligam como constelações, formando um desenho que você não tinha visto antes. Aquilo que chamou de erro talvez fosse direção. Aquilo que chamou de atraso talvez fosse proteção. Aquilo que chamou de caos talvez fosse preparação. E se sempre houve uma inteligência maior organizando esses encontros e desencontros? E se a mudança que se aproxima não for o colapso, mas a revelação do que sempre esteve em curso? Há lembranças que retornam não para machucar, mas para serem libertas. Você pode sentir o eco de situações antigas pedindo um desfecho diferente, como se sua alma quisesse reescrever internamente aquilo que o corpo atravessou por fora. Thoth Jerhuti ensina que nada realmente se encerra enquanto permanece não compreendido. É por isso que o passado insiste em bater na sua porta em sonhos, pensamentos repentinos, sensações sem nome. Ele não quer definir você, ele quer ser finalmente reconhecido. Você está disposto a olhar sem fugir desta vez? Há um momento em que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. Não é apenas sobre dormir mais, é sobre acordar para uma vida que faça sentido para quem você se tornou. Você percebe isso? O corpo fica pesado não porque falte força, mas porque sobra contrato interno com aquilo que já não ressoa. Thoth sussurra que a alma começa a adoecer quando trai a própria verdade. E talvez a mudança que se aproxima seja menos sobre o mundo lá fora e mais sobre parar de negociar consigo mesmo o que já está decidido lá dentro. Há um invisível alinhando coisas sem sua intervenção direta. Caminhos se abrem, portas se fecham, situações se repetem, até que você compreenda o recado. Netuno trabalha assim, não grita,
não obriga, dissolve, tira o chão de certezas frágeis para que outras mais autênticas possam nascer. É por isso que alguns planos simplesmente não se sustentam, por mais esforço que você faça. Talvez não seja incompetência, talvez seja coerência espiritual. Você realmente quer o que diz querer, ou apenas aprendeu a desejar o que disseram que deveria desejar? Há dores que você guarda como se fossem amuletos. Toca nelas às escondidas, como quem precisa confirmar que ainda está ali. Há também culpas antigas, silenciosas, que você nunca confessou nem a si mesmo. Mas no tribunal de Thoth não há castigo, há balança, e a balança pesa a verdade. O que você ainda não ousou admitir, o que fez, disse, sentiu ou silenciou, que agora retorna como um movimento que parece vindo de fora, mas nasceu dentro. Tudo chega ao fim quando a mentira não encontra mais onde se apoiar. Há pedaços seus espalhados em promessas que nunca se cumpriram, em papéis que você assumiu para ser aceito, em expectativas que abraçou para não ficar só. Agora esses fragmentos começam a chamar de volta, como se quisessem retornar ao centro. Essa sensação de vazio que às vezes aparece não é falta, é convocação. Você está sendo chamado de volta para si, camada por camada, identidade por identidade. Mas quem você é quando tudo isso cai? Quem sobra quando os títulos, as máscaras e os medos se dissolvem na água profunda de Netuno? Há um território dentro de você que nunca foi tocado pelo medo. Ele existe, silencioso, intacto, antigo. É dele que vêm essas intuições que surgem sem explicação, esses pressentimentos que você tenta ignorar, mas que acertam em cheio. Thoth chama isso de conhecimento primordial. Você não o aprendeu, você o recorda, e agora ele começa a despertar com mais força, como se dissesse, já é tempo. Tempo de honrar o que sente, de assumir o que sabe, de parar de viver pequenas versões de si mesmo para caber em espaços pequenos demais. Há um ciclo se fechando e outro esperando permissão para nascer. Por isso, esse aperto, essa sensação de despedida, sem saber exatamente do que. Às vezes, o fim não tem rosto, mas tem presença. Você sente que algo termina não porque desaparece, mas porque para de fazer sentido. Netuno retira a tinta das ilusões e o desenho real aparece por baixo. O que resta quando o encanto do que era costumeiro se desfaz? O que permanece quando o automático quebra? O que se revela quando você para de se enganar? Há verdades que não cabem em frases claras. Elas se dizem por meio de coincidências, arrepios, lágrimas inexplicáveis, encontros inesperados. É assim que o sagrado fala, quando não encontra espaço na mente ocupada demais. Thoth Jehuti sempre apontou para o conhecimento que nasce no silêncio entre um pensamento e outro. Você consegue ouvir o que surge nesse intervalo? Consegue suportar não entender tudo e ainda assim continuar? Porque é exatamente nesse espaço que a mudança crucial se forma. Há uma parte sua que já atravessou o amanhã que ainda não chegou. É por isso que algo em você já sabe que tudo vai mudar, ainda que não tenha provas. Essa antecipação não é medo, é leitura energética. Sua alma percebe o movimento antes da mente, e o corpo reage. Insônia, suspiros longos, vontade de se recolher, necessidade de recomeço. Não lute contra esses sinais, eles são bússolas. O velho tenta permanecer, mas o novo não negocia quando chegou o tempo. E o tempo chegou. Há uma entrega acontecendo mesmo quando você diz que ainda não está pronto. O rio não pede permissão à pedra para continuar correndo. Você pode resistir, mas a corrente está em curso. Thoth não força, ele lembra. Lembra você de quem sempre foi antes das defesas, antes dos medos, antes das máscaras. E o que você fez até aqui, inclusive os erros, foi apenas o caminho que trouxe consciência ao que agora se revela. Nada foi desperdício, nada foi atrasado. Tudo foi preparação para este ponto de virada. Há perguntas ecoando em sua mente que não foram plantadas por ninguém de fora. Elas surgem de dentro como sementes rompendo a terra. O que você está fazendo com a sua própria verdade? Quanto tempo ainda pretende sustentar narrativas que já desmoronaram por dentro? O que precisa morrer para que você finalmente viva inteiro? O fim que se aproxima é externo ou interno?
E se tudo o que você teme perder nunca foi realmente seu, apenas uma versão que vestiu por hábito, há uma ternura secreta sustentando cada ruptura. Mesmo o que dói agora tem uma compaixão silenciosa por trás. O universo não está tentando punir você, está tentando alinhar você com o que é real. Mas o real, quando aparece, desmonta ilusões que você amava. É por isso que dói. Você não sofre pelo que é verdadeiro, sofre pelo que está desmoronando. Netuno dissolve, Thoth revela, e entre esses dois movimentos nasce uma clareza que ainda não encontra palavras, mas já encontra você. Há sinais ao redor e dentro, sonhos mais vívidos, sincronicidades, repetições insistentes, sensações de déjà vu que parecem mensagens codificadas. Você pode ignorar, mas eles não cessam, porque a vida não desiste de quem está pronto, e você está mais pronto do que acredita. O amanhã que se aproxima não é um acaso isolado, é o ápice de uma série de escolhas, pensamentos, emoções e silêncios acumulados. Tudo chega ao fim quando cumpre seu propósito, e algo dentro de você já cumpriu. Há um portal simbólico se abrindo nos pequenos gestos, na palavra que você evita, na conversa que adia, na decisão que posterga, no sim que engole, no não que engasga. Aí está o ponto exato onde a mudança acontece. Não em grandes eventos, mas no sutil. Thoth sempre trabalhou com o invisível, porque é ali que os destinos são escritos antes de se tornarem fatos. Que destino você está escrevendo agora, com os pensamentos que insiste em repetir? Há uma revolução silenciosa movendo suas marés internas. Nada explode, tudo se desloca. As placas tectônicas da alma se movem milímetro por milímetro, até que, de repente, tudo parece fora do lugar. Não é fora do lugar, é o lugar antigo que já não sustém quem você se tornou. Você pode tentar diminuir-se para caber, mas o corpo emocional já não aceita. Você cresceu para dentro. E o mundo terá que se reorganizar ao redor desse crescimento. Há uma despedida acontecendo, mesmo sem palavras. Talvez seja de pessoas, talvez de ideias, talvez de versões de si mesmo. Despedidas nem sempre têm rosto, mas sempre têm sensação. Essa mistura de dor e alívio, de medo e liberdade, de luto e renascimento. Thoth chama isso de passagem. E nenhuma passagem é totalmente confortável, porque ela exige que você atravesse sem garantias completas. Você caminha com confiança e tremor ao mesmo tempo, e está tudo certo. Há uma promessa sussurrada no vento mais fino. Nada do que é verdadeiro em você será perdido. O que chega ao fim não é a essência, é a forma antiga. Você não perde, você muda de pele. Como a serpente sagrada dos ensinamentos antigos, você deixa para trás o que não serve mais ao seu crescimento. Netuno umedece essa pele, amolece o que estava rígido para que o desprendimento aconteça. E mesmo que doa, há sabedoria no processo inteiro. Há um reconhecimento acontecendo agora entre quem você é e quem você estava fingindo ser. Esses dois se encaram, se medem, se estranham. E no meio desse encontro, nasce a decisão silenciosa que muda tudo. Não é gritada, não é teatral, é íntima, definitiva, irreversível. Você sabe quando chega, o corpo sabe, o coração sabe. Thoth apenas testemunha e guarda. E enquanto você sente tudo isso, algo continua se aproximando. Não é ameaça, é convocação. O amanhã que carrega fim também carrega começo, e você está exatamente na dobra entre os dois. Nada precisa ser concluído agora, apenas sentido. Algo maior que você, e ao mesmo tempo totalmente seu, está se movendo em sua direção. Permaneça no mistério sem pressa de entender, porque é nele que a verdadeira transformação abre os olhos pela primeira vez. Há algo em você que começa a compreender sem compreender, como se uma parte silenciosa traduzisse uma linguagem antiga que não passa pela mente. Esse entendimento não chega por lógica, ele chega por sensação. O corpo arrepia, o coração muda de ritmo, a respiração se aprofunda sem que você peça. É o campo onde Thoth Jehuti se move, não no barulho das explicações, mas no espaço secreto em que o invisível toca o que é mais verdadeiro em você. Nada disso é coincidência.
Há um desenho sutil se revelando no tecido da sua experiência. Há uma brisa interior que desmonta certezas de forma quase imperceptível, como se abrisse janelas em salas que estavam fechadas há muito tempo. O ar novo entra e incomoda porque questiona tudo o que você acumulou como seguro. Você percebe, o que antes era indiscutível agora parece pequeno, estreito, gasto, e ao mesmo tempo, o que sempre foi temido começa a chamar com doçura. Netuno dissolve bordas e você escapa sem esforço das antigas delimitações. Mas uma pergunta vibra no fundo de tudo. Quem é você sem as paredes que construiu para se proteger? Há uma nostalgia que não pertence ao passado comum, uma saudade do que você ainda nem viveu, mas já reconhece. É como se lembrasse de um lugar que nunca visitou e mesmo assim sabe o caminho de cor. Essa sensação não é devaneio, é memória da alma. Toth fala desse reconhecimento como lembrança do que você prometeu a si mesmo antes de se perder nas expectativas do mundo. Essa promessa agora começa a pulsar de novo, cobrando um retorno gentil, mas firme. Você sente essa convocação? As sombras que começam a pedir nome, partes suas que foram empurradas para o porão da consciência, se aproximam, não para ameaçar, mas para integrar. O medo nasce da resistência, não da presença delas. Quando você olha de frente, percebe que não são monstros, são fragmentos seus, que aprenderam a se defender como podiam. Netuno abre essas portas internas, e o que sai não é destruição, é conteúdo não vivido pedindo espaço. O que você faz com o que sente quando não pode mais esconder atrás das tarefas e dos personagens que representa? Há uma dança entre controle e rendição acontecendo agora dentro de você. Uma parte tenta comandar, medir, organizar, antecipar. Outra apenas quer se entregar ao fluxo, confiar, permitir. A tensão entre essas duas forças cria ondas emocionais que às vezes parecem tempestade. Mas tempestades também limpam o ar. Thoth sussurra que o verdadeiro poder não está no controle rígido, mas na entrega consciente. Você consegue sentir a diferença entre desistir e se render? Uma esvazia, a outra liberta. Há noites em que o silêncio pesa como um universo inteiro. Você deita e o corpo descansa, mas a alma continua acordada, percorrendo corredores internos, acendendo luzes em lugares que você evitou entrar. Memórias voltam como cenas flutuantes, frases antigas ecoam, decisões não tomadas reaparecem. Não é tortura, é ajuste. O inconsciente está reorganizando peças, alinhando o que foi rompido, fechando tramas que ficaram abertas. Netuno governa os sonhos e, através deles, oferece chaves. Você guarda quais chaves ao acordar? Há um cansaço que não se cura com descanso comum. Ele nasce do esforço constante de sustentar personagens que já não resistem à verdade. Você sente essa exaustão? É a alma pedindo coerência. Não é o mundo que pesa, é o peso de se manter distante de si mesmo. Thoth não exige perfeição, exige alinhamento. E o desalinhamento dói, porque divide você em pedaços que nunca se encontram. Por quanto tempo mais você vai se manter fragmentado, quando tudo em você clama por inteireza? Há um espelho invisível sendo colocado diante de suas atitudes mais sutis. Não é o que você faz em público, mas o que sente em silêncio, o que pensa no escuro, o que deseja sem admitir. O amanhã que se aproxima, carregando o rumor de fim, é apenas esse espelho sendo aproximado, até que não haja ângulo para fugir. Mas olhe bem, o reflexo não vem para acusar, vem para revelar. Você suporta ser visto por si mesmo sem filtros? Consegue sustentar o próprio olhar sem julgamento? Há forças arquetípicas se movendo em você, antigas como o próprio tempo. Figuras simbólicas surgem em sua imaginação, em sonhos, em coincidências marcantes. Tudo parece conversar com algo que você não consegue explicar, mas sente com nitidez.
Netuno abre o portal do simbólico e o mundo passa a falar por metáforas. Thoth traduz. Uma ave que cruza o caminho, uma frase que aparece repetidas vezes, um nome que retorna insistente. Nada disso é aleatório quando você está em transição. O que acontece fora é comentário do que nasce dentro. Há momentos em que você sente uma vontade profunda de desaparecer de tudo por um instante, não por fuga, mas para se escutar. Vontade de se afastar do ruído, das exigências, dos papéis. Essa vontade é sagrada. Ela sinaliza que algo essencial precisa de espaço para emergir. Não confunda recolhimento com fraqueza. O casulo não é desistência, é preparação. A borboleta não se apressa. Thoth ensina que toda metamorfose exige recolhimento consciente antes da abertura das asas. Há correntes antigas se quebrando sem estardalhaço, padrões familiares, repetições emocionais, vínculos que pareciam inescapáveis começam a perder força. A mente não entende e tenta reter, mas o coração sabe que não há como permanecer no que aprisiona. Você percebe que já não reage igual, já não se submete como antes, já não acredita nas mesmas histórias. Isso é sinal claro de que algo maior já aconteceu por dentro. A mudança não começa no ato, começa na percepção. A culpa tentando se infiltrar nesse processo, como um eco de antigas programações que dizem que é errado escolher a si mesmo. Mas Thoth pesa corações, não máscaras, e o coração se torna leve quando é verdadeiro. Você não deve nada ao que o diminui. Você não trai ninguém ao honrar o que sente. A verdadeira traição é consigo mesmo, e é exatamente isso que começa a ruir. A necessidade de se abandonar para ser aceito. O preço disso tornou-se alto demais para continuar sendo pago. Há um chamado para a honestidade radical, daquelas que não se proclamam, apenas se vivem. Honestidade com seus desejos, seus limites, suas dores, suas potências. Uma verdade silenciosa que não precisa convencer ninguém para existir. Ela apenas existe. Netuno desmonta os palcos internos e deixa o chão cru. Ali, você encontra a simplicidade do que realmente importa e percebe o quanto se perdeu tentando ser o que esperavam, enquanto tudo o que sempre buscou estava no que já era. Há uma compaixão nova nascendo junto com a força. Você olha para as suas versões antigas e, em vez de julgamento, sente ternura. Elas fizeram o que conseguiram com a consciência que tinham. Você sobreviveu a muito mais do que admite. Você aprendeu com quedas que ninguém viu. Você carregou pesos em silêncio. Thoth olha para esse caminho e não condena, reconhece. E o reconhecimento cura porque devolve dignidade à própria história. Há ainda partes suas tremendo com medo do fim sugerido por esse processo. Medo de perder pessoas, lugares, identidades, estruturas. O medo é natural quando as fundações internas se movem. Mas pergunte com calma, o que realmente pode ser perdido quando o que se revela é você mesmo? O que desaparece não é a sua essência, e sim o que não estava em acordo com ela. Netuno leva embora o que era disfarce. O que é real permanece. Há perguntas que nascem sem palavras exatas, mas com um impacto profundo. Perguntas que parecem atravessar o corpo inteiro. Por que você se cala quando sente vontade de gritar? Por que se reduz quando algo dentro pede expansão? Por que insiste em permanecer onde sua alma já foi embora? Essas perguntas não pedem respostas rápidas, pedem sinceridade. E a sinceridade com você mesmo já inicia um movimento que nenhuma força externa consegue deter. Há um fogo tranquilo acendendo-se no centro do peito. Não é euforia, não é agitação, é presença. Uma certeza suave de que aconteça o que acontecer, existe algo em você que permanece. Esse núcleo silencioso é o que Thoth chama de ponto de origem, o lugar onde todas as máscaras caem e o ser permanece inteiro. Quanto mais você toca esse ponto, menos medo tem do fim. Porque entende que fim é apenas mudança de forma, não aniquilação do essencial. Há um alinhamento sutil entre o que você pensa, sente e faz começando a se formar, ainda que de maneira imperfeita. Você nota a incoerência com mais rapidez, sente desconforto mais cedo, não se acomoda com o que já não ressoa. Essa sensibilidade não é fraqueza,
é bússola. O desconforto agora é mensagem, não inimigo. Ele aponta exatamente onde você se afasta de si mesmo. E, se você ouvir, o caminho se ilumina por dentro mesmo no escuro. Há uma sensação estranha de estar no meio de um entrelugar, como se não pertencesse mais ao antigo, mas ainda não habitasse plenamente o novo. Isso pode parecer vazio, mas é útero. Nele, formas se desenham lentamente, identidades se reconstroem, direções se configuram. Netuno sustenta esse espaço líquido e pede paciência. Thoth guia esse nascimento interno sem pressa. Não há relógio aqui. Há processos que respeitam o ritmo da alma. Há uma música silenciosa tocando por trás de tudo o que você vive. Às vezes ela é quase imperceptível. Outras vezes ela inunda você inteiro. Essa música é o fluxo da vida pedindo harmonia entre o seu movimento interno e o movimento do universo. Quando você resiste, cria ruído. Quando você permite, cria sincronia. E é nessa sincronia que encontros certos acontecem. Palavras certas chegam, portas certas se abrem. Não por mágica superficial, mas por coerência profunda. Há também lapsos de clareza intensa, lampejos em que tudo parece fazer sentido por alguns instantes. Você sente como se todas as peças se encaixassem, como se finalmente visse o desenho inteiro. Depois, essa clareza se desfaz e você tenta segurá-la, sem sucesso. Não se frustre. Esses lampejos são antecipações do que se tornará estável quando o processo amadurecer. Thoth mostra o horizonte por segundos, apenas para que você saiba que ele existe e continue caminhando. Há um convite constante para estar presente no que acontece agora. Não no ontem que já não pode ser mudado, não no amanhã que ainda não se revelou completamente, mas neste instante que é o único campo real de transformação. Você percebe como a mente tenta arrastar você para longe desse presente, criando histórias de medo ou promessa? É estratégia de sobrevivência antiga. Contudo, o coração chama para o aqui, e é aqui que Netuno e Thoth trabalham, onde a vida realmente toca sua pele. Há, por fim, uma respiração mais ampla que começa a atravessar você. Como se, de repente, o ar tivesse mais profundidade. Como se respirar não fosse apenas função do corpo, mas um gesto de pertencimento. Cada inspiração diz: você está vivo. Cada expiração diz: você pode soltar. Nesse ritmo, algo se alinha suavemente. E à medida que esse alinhamento cresce, o que parecia fim se revela como passagem, e o que parecia ameaça se revela como porta. E enquanto essa travessia continua, sem pressa de fechar sentidos ou encerrar caminhos, você segue caminhando por dentro de si, sentindo camadas caírem e outras nascerem, percebendo que aquilo que se move em seu destino responde ao que desperta em sua consciência. Nada precisa ser concluído agora. O movimento segue profundo, silencioso, inevitável, conduzido pelas águas de Netuno e pela balança de Thoth, levando você cada vez mais próximo do centro, onde tudo começa a mudar sem ainda precisar de nome. Há um movimento subterrâneo que continua a se expandir, como raízes, quebrando camadas antigas de pedra, abrindo fissuras onde antes havia apenas dureza. Você sente esse estalo interno, quase imperceptível e ao mesmo tempo absoluto, como se seu mundo interior estivesse se reorganizando sem pedir licença às versões antigas de quem você foi. Thoth Jehuti sempre apontou para esse tipo de ruptura silenciosa, em que nada explode por fora, mas tudo se desloca por dentro, e quando você percebe, já não cabe mais onde antes se acomodava com tanto esforço. Essa sensação não mente, ela anuncia transição, mesmo quando sua mente insiste em chamar de confusão. Há um véu que se torna mais fino a cada instante, como se o invisível começasse a tocar o visível com uma delicadeza insistente. Aquilo que você antes chamava de coincidência começa a ganhar o contorno de mensagem. Encontros inesperados, palavras que chegam no momento exato, sensações que surgem sem motivo aparente e ainda assim parecem carregar uma precisão impossível de negar. Netuno move essas marés profundas e traz à tona conteúdos que estavam submersos, aguardando a coragem do agora.
Nada surge à toa quando a alma já decidiu seguir adiante, mesmo que suas mãos ainda tentem segurar o que se desfaz. Há uma parte sua que resiste, e essa resistência também merece escuta. Ela é feita de histórias antigas, de pactos silenciosos que você fez consigo mesmo para sobreviver, de promessas de que não sentiria novamente o que já doeu um dia. Essa parte teme o fim que se anuncia, porque associa fim à perda, ao vazio, ao nada. Mas Thoth lembra que todo fim é apenas transformação de forma, nunca aniquilação da essência. O que termina é o contorno, não o que você é. E lentamente, essa compreensão começa a se infiltrar como água em solo seco, umedecendo regiões que pareciam incapazes de receber qualquer coisa nova. Há lembranças que surgem em ondas, ora suaves, ora intensas, trazendo cheiros, imagens, frases, toques. Você talvez se pegue revendo mentalmente situações que julgava superadas, mas que agora retornam com outro tom. Isso não é recaída, é revisão. O inconsciente não trabalha por repetição vazia. Ele insiste até que algo seja realmente integrado. Netuno amplia esse mar de memórias e permite que você navegue entre elas com um olhar diferente. O que antes machucava sem explicação começa a se revelar como aprendizado, e o que antes parecia força talvez se mostre defesa. Essa honestidade dói, mas liberta. Há um corpo que fala com você o tempo inteiro, e por muito tempo você ignorou essa linguagem. Ele endureceu onde você se endureceu. Ele adoeceu onde você se negou. Ele cansou onde você se traiu. Agora, ele começa a pedir presença de maneira mais insistente. O peito aperta sem motivo claro. Os olhos enchem d'água de repente. A respiração engasga em situações que parecem simples. Isso não é fraqueza, é mensagem. Thoth ensina que o corpo é o manuscrito onde a alma escreve aquilo que a mente não quer ler. O que sua pele, seus músculos, seus ossos tentam contar que você ainda não quer ouvir totalmente? Há relações que revelam com precisão quem você é e quem você tenta ser. Pessoas que despertam sua luz mais pura e pessoas que tocam suas sombras mais densas. Nenhuma delas está aí por acaso. O encontro humano é uma escola extensa e cada vínculo carrega uma lição que não pode ser acessada em solidão completa. Você percebe como algumas presenças ampliam você enquanto outras o comprimem? Percebe como certos diálogos abrem janelas e outros constroem muros? Netuno mostra isso dissolvendo idealizações, retirando os filtros com os quais você insistia em ver o outro. E diante dessa clareza, surge a pergunta inevitável: quem permanece quando você permanece verdadeiro? Há verdades que chegam como sussurro e depois se tornam grito interno impossível de silenciar. Você tenta racionalizar, negociar, atrasar, adiar, mas a verdade não aceita cronogramas. Ela se impõe pelo simples fato de ser real. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais o desconforto cresce, até transformar o cotidiano em campo de tensão constante. Thoth não oferece alívio fácil, ele oferece lucidez. E a lucidez desmonta justificativas cuidadosamente construídas, convidando você a escolher entre continuar representando papéis gastos ou assumir, enfim, a coerência que exige coragem. Há um território de profunda solidão nessa travessia, e ele não significa abandono. É o momento em que nenhuma opinião externa serve, nenhuma validação resolve, nenhum conselho encaixa. É você com você, diante do espelho interno que não aceita filtros. Essa solidão é sagrada. Nela, a alma fala com clareza. Nela, o ruído diminui e você consegue ouvir o que sempre soube, mas temeu admitir. Netuno abre esse espaço silencioso e é nele que a mudança crucial se constrói, longe de aplausos, longe de testemunhas, longe da necessidade de provar qualquer coisa. Há um luto que acompanha todo o nascimento. Você se despede não apenas do que o feriu, mas também do que o protegeu enquanto você não sabia se proteger de outra maneira.
Você se despede de hábitos, de identidades, de sonhos antigos, de planos que um dia fizeram sentido. Esse adeus não é leve. Ele pesa porque envolve amor pelo que um dia significou muito. Mas há um amor maior se aproximando, o amor pela própria verdade. E esse amor pede espaço, pede prioridade, pede escolhas que honrem o que você sente de maneira inegociável. Há uma força branda que começa a substituir a rigidez do controle. Você percebe que soltar não significa perder, que entregar não significa desistir, que confiar não significa se expor ao caos. Soltar é alinhar-se com o fluxo que já está acontecendo. A água de Netuno não para porque você teme se molhar. Ela segue. E quando você permite ser levado por essa corrente consciente, percebe que o rio nunca foi seu inimigo. O inimigo era a tentativa de permanecer estático em um universo que só existe em movimento. Há também sombras novas aparecendo, não porque você ficou pior, mas porque ficou mais consciente. Aquilo que estava escondido ganha luz, e sob a luz revela formas inesperadas. Você talvez se surpreenda com desejos que não admitia, com ressentimentos que negava, com invejas, medos e impulsos que não combinam com a imagem que construiu de si. Thoth pede que você não confunda reconhecer com se condenar. Ver não é cair. Ver é começar a se libertar. A verdadeira queda está em continuar cego para preservar uma identidade que já não sustenta quem você realmente é. Há instantes em que a vida parece suspensa, como se tudo ao redor ficasse em espera. Telefonemas que não chegam, respostas que atrasam, projetos que estagnam, situações que não andam. Isso, muitas vezes, não é bloqueio, é pausa. Pausa imposta pelo próprio destino para que você olhe para dentro em vez de avançar no automático. Netuno cria névoas, não para confundir, mas para impedir que você fuja de si correndo para frente. No nevoeiro, o único caminho seguro é o interior, e é lá que Thoth acende a lanterna. Há um chamado para perdão que não é superficial nem moral. É um perdão que nasce do entendimento de que cada pessoa age a partir do que consegue ver. Isso inclui você. Você fez o que conseguiu com a consciência que tinha. Os outros também. Reconhecer isso não apaga as feridas, mas retira delas o veneno. O coração se alivia quando para de carregar narrativas que o mantêm preso ao passado. E o fim que se aproxima pode ser justamente o fim dessa prisão invisível. Talvez o que chega ao fim amanhã não seja algo fora, mas o ciclo de repetir as mesmas dores sem compreender suas raízes. As sementes brotando nos lugares mais improváveis. Ideias novas surgem em meio ao cansaço. Vontades inesperadas aparecem em meio à rotina. Caminhos alternativos se revelam quando os planejados se fecham. Você percebe como a vida insiste? Ela encontra frestas mesmo nos terrenos mais áridos. Essa teimosia do vivo é uma das expressões mais profundas de Netuno. Por baixo de tudo, a corrente sempre busca seguir. Thoth testemunha esse movimento e convida você a acompanhá-lo sem precisar dominar cada detalhe do percurso. Há uma delicadeza tecendo essa travessia, mesmo quando ela parece dura. Algo cuida de você nos bastidores, de formas que talvez você ainda não consiga ver claramente. Encontros que o impediram de cair mais fundo, atrasos que evitaram acidentes, desvio que afastaram você de rotas que teriam cobrado um preço alto demais. A mente chama de acaso, a alma reconhece como alinhamento. E à medida que você se torna mais sensível, começa a sentir essa presença que não tem nome exato, mas tem efeito real. Você está sendo conduzido, mesmo quando acredita estar perdido. Há um despertar da própria voz interior. Por muito tempo você silenciou o que sentia para se ajustar, para evitar conflito, para manter uma paz que no fundo nunca foi paz de verdade, apenas ausência temporária de confronto. Agora, a voz interna ficou mais alta. Ela pede espaço,
pede expressão. Pede que você se posicione diante de si mesmo e do mundo com autenticidade. Isso não significa guerra, significa verdade. E toda verdade tem um custo inicial, mas traz um ganho que nada mais oferece: pertencimento a si. Há uma ampliação de percepção que faz com que você perceba detalhes antes invisíveis, tons nas conversas, vibração nos ambientes, energia nas situações. Você entra em um lugar e sente sem saber explicar. Você encontra alguém e percebe além do que é dito. Essa sensibilidade é uma marca da influência de Netuno quando você não resiste à própria expansão. Ela não vem para sobrecarregar, vem para alinhar. Enquanto você aprende a navegar por ela, pode parecer intenso, mas logo se transforma em bússola refinada para suas escolhas. Há um ponto interno em que o medo e a coragem se encontram e se abraçam. Você treme e avança ao mesmo tempo. Você chora e continua. Você se sente frágil e percebe surpreendentemente que essa fragilidade não o destrói. Ela o humaniza. Thoth ensina que a verdadeira força nasce quando a alma não precisa mais fingir invencibilidade. É nesse espaço que você descobre um poder diferente, que não se impõe, não grita, não domina. Ele simplesmente é. E diante dele, os medos que antes pareciam gigantes começam a diminuir de tamanho. Há sonhos novos sussurrando por trás do fim que se anuncia. Você talvez não consiga nomeá-los ainda, talvez nem admita para si o que realmente deseja, porque parece grande demais, diferente demais, arriscado demais. Mas eles já estão aí, respirando baixinho, esperando que você abra os olhos internos e reconheça. O fim abre espaço. Quando algo termina, algo respira aliviado dentro de você, agradecido por finalmente ter espaço para existir. Netuno dissolve o velho e por baixo o novo começa a germinar, discreto, paciente, inevitável. Há uma confiança que começa a nascer, mesmo que timidamente. Não é confiança de que tudo será fácil, é confiança de que você suportará o que vier. Confiança de que existe um eixo dentro de você que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor se move. Esse eixo é o ponto onde Thoth coloca sua balança. Ali você pesa o que fica e o que vai, o que ainda faz sentido e o que já se esgotou. Essa balança não mente. Ela não obedece à lógica do medo. Ela responde à verdade do coração. Há um chamado contínuo para a presença, para habitar o próprio corpo, o próprio instante, a própria emoção, sem se abandonar no meio do caminho. Você começa a perceber quando foge de si, quando se distrai, quando se sabota. E ao perceber, já não consegue mais fazer isso com a mesma facilidade. A consciência muda o sabor das antigas fugas. Elas perdem efeito e você é gentilmente empurrado de volta para o centro de sua experiência, onde tudo é mais intenso, mas também mais real. Há um campo de possibilidades ao seu redor que se expande cada vez mais à medida que você larga as amarras invisíveis. Não se trata de promessas externas, mas de um estado interno em que a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser presença, escolha, criação. Você não controla o mar, mas aprende a navegar. E nesse aprendizado, algo profundamente maduro nasce em você. Algo que sabe esperar quando é hora de esperar, agir quando é hora de agir, silenciar quando é hora de silêncio, falar quando é hora de dizer. Há, em todo esse processo, uma misteriosa sensação de retorno. Como se, ao avançar, você estivesse, na verdade, voltando para um lugar muito antigo e familiar. Não um lugar geográfico, mas um estado de ser. Um ponto em que você se lembra de quem é quando nada mais exige personagem algum. Esse retorno é a verdadeira mudança. Ele não precisa ser anunciado, não precisa ser exibido. Ele apenas se instala. E quando se instala, o fim deixa de assustar, porque você entende que nada essencial pode ser perdido. E assim você continua, respirando mais fundo, sentindo mais amplo, percebendo mais sutilezas, acompanhando o movimento das águas internas que Netuno levanta e das verdades que Thoth ilumina, permitindo que cada camada que cai revele outra mais próxima do núcleo. Nada precisa ser explicado agora, nada precisa ser finalizado. O movimento segue
e você segue dentro dele, atravessando essa transição viva, onde cada gesto, cada pensamento e cada silêncio se tornam parte dessa transformação que continua a se desenrolar dentro de você, sem pressa e sem volta. As imagens que passaram por você durante essa travessia continuam vivas. Não como cenas que se apagam, mas como símbolos que se alojam no corpo e começam a se traduzir aos poucos. A água de Netuno ainda corre, dissolvendo bordas, levando restos de antigas narrativas que já cumpriram seu ciclo. Algo está mais leve e, ao mesmo tempo, mais intenso. Como se um peso antigo tivesse sido retirado e, no lugar dele, surgisse uma responsabilidade sagrada consigo mesmo. Você talvez sinta que algo foi reorganizado sem alarde, como móveis mudados de lugar enquanto você dormia. Acorda e percebe que nada está exatamente onde estava, mas agora tudo faz um sentido que antes não tinha nome. Essa sensação não se explica, se reconhece. Thoth trabalha assim, por dentro, com gestos invisíveis que só o coração percebe. E o coração sabe quando algo verdadeiro aconteceu, mesmo que a mente ainda não consiga compreender. Há uma ternura nova, olhando para suas próprias sombras. Não há mais a mesma urgência de fugir. O que doía agora também é visto como parte do caminho, não como inimigo. Há um entendimento silencioso de que você é feito de luz e de ausência de luz, e que ambas serviram ao seu crescimento. Netuno tocou suas águas mais profundas, e elas se moveram. Não há como desmover o que já se mexeu. Talvez você se surpreenda com a calma que surge após a tempestade interna. Não é a calma de quem nada sente, é a calma de quem já não precisa lutar contra o que é. Algo dentro de você assentou, como poeira que encontra o chão depois de muito tempo suspensa. Thoth sorri nessa hora, porque aí começa o verdadeiro poder. O poder de estar presente na própria vida, sem fugir de si. As palavras agora se transformam em silêncio fértil. O que foi dito abre espaço para o que será vivido. Você caminha um pouco diferente, mesmo que ninguém fora perceba. Há um ajuste fino acontecendo no modo como você olha o mundo, no modo como se olha. E esse ajuste muda tudo, porque a realidade sempre responde ao olhar que a toca. O fora segue o dentro. Há uma pergunta que permanece pairando no ar e ela não exige resposta imediata. Ela apenas existe, como uma semente colocada na terra certa. Quem você escolhe ser a partir daqui? Não por obrigação, não por medo, não para caber, mas por verdade. Thoth coloca essa pergunta no centro da balança e a deixa ali, sabendo que cada escolha futura irá dialogar silenciosamente com ela. Talvez, em algum momento dos próximos dias, uma frase, uma imagem, um gesto cotidiano reacenda esse estado que agora vibra em você. E você se lembrará não das palavras exatas, mas da sensação. É isso que permanece, a sensação de ter encostado por instantes em uma parte mais verdadeira de si. Não tente capturá-la. Deixe que ela o capture quando for necessário. Há um convite silencioso pairando no ar, feito não por mim, mas por Thoth Jehuti, através de tudo que foi despertado. O convite não é para entender mais, é para viver com mais presença, mais honestidade, mais escuta. Seguir adiante como quem sabe que algo sagrado foi tocado e, por respeito, passa a tratar a própria vida com outra qualidade de atenção. Se em algum ponto desse caminho você se sentiu visto, acolhido ou atravessado, honre esse sentimento. Permita que ele se prolongue. Compartilhe com quem precisa ouvir, não como quem espalha conteúdo, mas como quem oferece água a quem também tem sede. Quando um desperta, muitos ao redor começam a se mover. Transformação é contagiosa para quem está pronto. Se você sentiu que essa travessia conversa com a sua história, permaneça por perto. Há mais caminhos, mais símbolos, mais mergulhos que ainda podem se abrir. Apoiar, comentar, permanecer e partilhar aqui não é apenas gesto virtual. É uma forma de dizer a si mesmo que deseja continuar essa jornada de consciência. Você não faz isso por mim, faz por você.
E assim, sem fechar, nós chegamos a esse ponto em que nada termina e tudo recomeça em outra vibração. Todd Jehuti coloca a mão sobre a balança e sussurra ao seu coração uma frase que só pode ser entendida no silêncio. O que precisa acabar, acaba, para que o que é verdadeiro finalmente possa existir.